Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vim aqui agora iniciar mais uma aula de Química com vocês, falando um pouquinho agora dessa vez da tabela periódica, certinho? Então, como já havíamos conversado anteriormente, vamos resolver questões de Química e com essas questões nós vamos falar um pouquinho sobre cada conteúdo. Então, hoje vamos falar de tabela periódica, beleza? Mas antes de iniciarmos, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho. E se puder também, bote um comentário, mesmo que seja de dúvida, para que nós possamos melhorar os nossos vídeos e ao mesmo tempo fazer novos vídeos, certinho? Não deixe também de entrar no grupo do Telegram, que no grupo do Telegram nós podemos, vocês podem, melhor dizer, né, fazer questionamentos, deixar questões e assim a gente discutir um pouquinho sobre todo o conteúdo de química relacionado ao Enem. Certinho? Então vamos lá, né? Na questão de hoje nós vamos responder a questão 119 do segundo dia do Enem de 2018, certo? Vamos ver o que essa questão traz para nós. Bom, na metodologia grega, Nióbia era filha do Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Observe que nessa questão já está dizendo o seguinte, ó, o número atômico de um é 41, o número atômico do outro é 73. E eles possuem o que? Propriedades físicas e químicas parecidos. Então, ó, esse é o destaque dessa leitura. Continuando. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, Tântalo, que é, caso o número atômico 41 para o nióbio e 73 para o tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Observe que novamente a gente destaca aqui propriedades físicas e químicas e que elas são comuns aos dois. Certinho? Então, ó, vamos lá, vamos ver o que é que nós temos então sobre tabela periódica, é importante nós compreendermos. Antes de falar já diretamente na tabela, vamos relembrar um pouquinho. Todo mundo já viu o que nós chamamos de diagrama de Linus-Pauling. Vou botar aqui um pouquinho em... Deixa eu ver aqui. Cadê a borracha? Vou botar um C, coisa louca. Então, ó, Linus-Pauling. Certo? Quem é esse camarada? Na verdade, é aquele diagramazinho de distribuição eletrônica que nós já conhecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando nós traçamos isso aqui, né, sempre vamos colocar de 1 a 7 na primeira coluna, de 2 a 7 na segunda coluna, de 3 a 6 na terceira coluna e 4 e 5 na quarta coluna. Colocamos S em todos na primeira coluna, colocamos P em todos na segunda coluna e colocamos D em todos na terceira coluna e por último F no 4 e 5. Aqui agora a gente faz o que, ó? Faz tracejado justamente de quê? Das linhas retas em paralelas. Minha mão é meio um pouquinho torta, mas dá para ir. E aí vem, o número atômico do nióbio é 41 e o número atômico do tântalo é 73. Se a gente for colocar agora, ó, 2 no S, 2 no outro S, 6 no P, 2 no 3S, 6 no P, 2 no 4S, 10 no 3D, 6 no 4P, 2 no 5S. Somando aqui, o que nós temos? 2, 4, 6, 8, 10, 16, 22, 28, 38. Para 41, faltam quantos? Faltam exatamente 3. Então, terminou em D3, 4D3. Então, esse daqui nós temos como último subnível 4D3. Ao mesmo tempo, nós temos como nível, o último nível, 5
S2. Então, último nível. E aqui subnível. Ó, lembrando que o subnível mais energético e aqui é o nível mais energético. Então, 4D é o subnível mais energético da distribuição eletrônica, ou seja, do elemento nióbio. Já no tântalo, aqui continua em 10, não é isso? Aqui continua em 10, aí vem 6 e 2, F 14 e D quanto? D3 de novo. Ó, D3 novamente. Quando nós formos olhar e contabilizar, vai dar exatamente aqui no 5D3. Então, o subnível mais energético do tântalo é 5D3 e o nível dele mais energético é o 6S2. Observe que nós temos aqui uma característica interessante para o nióbio e para o tântalo. O subnível que eles possuem como mais energético é o D, termina com D3 nos dois casos, e o nível mais energético para o nióbio é o 5S2 e, no caso, o tântalo 6S2. Até aí, tranquilo. Então, isso aqui é de suma importância nós entendermos. Por quê? Vamos pensar aqui agora na tabela periódica isso. Nós já sabemos, na tabela periódica, que o tântalo e o nióbio estão aqui, certo? 41 e 73. Agora, olha só que interessante. Quando a gente vai estudar a tabela periódica, é importante nós entendermos que a tabela periódica ela tem uma organização que a caracteriza de acordo com esse modo de organização dos elementos, ou seja, a forma como os elementos foram organizados na tabela atualmente nos diz muita coisa a respeito de suas características. Primeira informação importante da tabela periódica, ela é organizada em colunas. Nós temos a coluna 1 até a coluna 18, sempre contando da esquerda para a direita. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai, certo? A coluna 1 e 2 possuem características interessantes, particulares. Da coluna 13 até a coluna 18 possuem outras características diferentes da 1 e 2. E aqui da coluna 3 até a coluna 12 temos outra característica interessante. E esses camaradas que estão fora aqui, ó, que são os actinídeos e os lantanídeos, ou seja, os elementos lantanídicos e os elementos actinídicos, o que é que nós temos? Temos outras características. Qual é? Principal, nós chamamos isso de blocos. São os blocos da tabela periódica. O bloco S, o bloco D, o bloco P e o bloco F. Esses blocos nos diz muito sobre cada elemento. Por exemplo, o bloco S, né? Vamos pensar o bloco S, que são as duas primeiras colunas. Eu tenho aqui, vamos pegar pelo lítio, porque o hidrogênio não é um exemplo interessante, porque o hidrogênio é um elemento que a gente geralmente não tem uma família bem definida, porque ele possui características dessa última e da primeira, ou seja, da 17ª e da primeira coluna. Certo? Então, o que nós vamos entender aqui? Primeiro, olha só. Vamos pegar o lítio como exemplo e vamos pegar o sódio como exemplo. O que nós temos no caso no lítio e no sódio? O lítio e o sódio, ao distribuir seus elétrons, vamos perceber que o lítio termina em S1 e o sódio termina em S1 também. No caso, o sódio vai terminar em 3S1 e o lítio vai terminar em 2S1. Se a gente quiser 3, não é isso? 1S2, 2S1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Completam 11, Z igual a 11 e aqui Z igual a 3. Olha só que interessante. Tanto o lítio quanto o sódio terminam em S1. Então, os demais também vão terminar em S1. No caso aqui, o lítio termina em 2S1, o sódio em 3S1, o potássio em 4S1, o rubídio em 5S1, o césio em 6S1 e o frâncio em 7S1. O que significa? Olhe bem, eu tenho aqui as características desses camaradas
estão relacionados com a sua distribuição eletrônica. Então, por eles terminarem da mesma maneira na sua distribuição eletrônica, em relação ao último subnível, que acaba se tornando o último nível também, eles possuem o quê? Características comuns. Eles são semelhantes entre si. São muito reativos com a água, liberam hidrogênio gasoso quando reagem com a água, são metais alcalinos, né? Esses alcalis quer dizer que eles geram bases. Então, são propriedades semelhantes. Quando a gente olha agora a coluna 2, todos eles vão terminar em 2s2, 3s2 e vai até o quê? 7s2. Então, todos esses elementos também possuem características semelhantes. São chamados também de alcalinos terrosos. Possuem características semelhantes ao primeiro, mas são diferentes. Então, observe que quando a gente analisa as colunas, nós vamos observar nas colunas o quê? Nós vamos observar que todos os elementos, todas as propriedades físicas e químicas são semelhantes, né? Então, nas colunas. Então, significa que aqui, se eu pego a família do boro, parecido, família do carbono, família do azoto ou nitrogênio, a mesma coisa, família dos calcogênios e família dos halogênios e família dos gases nobres. Esses elementos todos aqui possuem propriedades semelhantes quando eu analiso na mesma coluna. Ó. Vixe, minha mão está meio torta. Então, na mesma coluna. Então, essas colunas indicam que todos os elementos possuem propriedades semelhantes. O mesmo vale, então, aonde? Ó? Nos elementos de transição. Então, todos eles possuem o quê? Propriedades semelhantes. Aí a gente lembra da pergunta. O nióbio está na mesma coluna do tântalo, então estão na mesma família, no mesmo grupo. Então, significa que eles possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, só aqui a gente já tem um segredinho na coluna, que é o quê? Cada coluna corresponde a um nível, no caso, a uma camada eletrônica. Por isso que nós temos o quê? 7 colunas, que vai da K até a L. A L o quê? A Q. Significa que nós temos 7 colunas envolvidas na tabela periódica. 7 colunas, 7 períodos. Então, todos os elementos da coluna, desculpa, do período aqui, 7 colunas, não, desculpe, 7 períodos. Cada período possui uma linha que corresponde ao número de camadas para cada elemento. Certinho? Então, isso é importante nós entendermos. Então, essa característica nos remete à disposição ou à organização da tabela periódica do elemento de acordo com o número de camadas. E na família, nós já vimos que é o quê? O subnível. Terminou um subnível e também o número de elétrons na última camada. Isso é interessante. Porque aqui eu tenho, essa daqui, A1, também é chamada de 1A, A2 é chamada de 2A, A13 é chamada de 3A, 4A até 8A ou 0, que a gente chama, né? 8A ou 0. Então, 5A, 6A, 7A. O que significa isso? Tem um elétron na última camada, 2 elétrons, 3 elétrons, 4, 5, 6 e 7 elétrons na última camada. Esse é um ponto importante da organização da tabela periódica. Então, as famílias representam o número de elétrons na última camada ou qual tipo de subnível está sendo preenchido por último, que caracteriza o bloco. No caso aqui, o que a gente vai ter? S1, S2, D1, D2, D3, D4, D5, vai até D10. P1, P2, vai até P6. F1 vai F2 e vai até F14. Então, aqui nós temos a distribuição eletrônica de todos os elementos de acordo com o seu grupo. Então, no caso, quando a gente volta cá para o tântalo e para o nióbio, todos eles terminaram em D3, D3, tá vendo? Só que níveis diferentes. Terminaram em 5s2, mesmo número de elétrons na última camada, mesmo número de elétrons na última camada. Então, isso é importante nós compreendermos, que isso facilita nosso entendimento da tabela periódica. Certinho? Então, o bloco D, o bloco P, F e o bloco S. Legal, né? Então, isso é muito interessante a gente compreender. Isso aqui vai facilitar nosso entendimento em ligações químicas, propriedades, um monte de coisa. Certo? Claro que tem mais informações sobre tabela que nós não vamos ver agora, que não é interessante.
Vamos lá, então o que a pergunta realmente tem para nós? Na pergunta ele vem o que ele está pedindo sobre essas informações do tântalo e do nióbio. Primeiro, aí vem a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a observe. Por que as propriedades químicas e físicas deles são semelhantes? E o que isso caracteriza? O que é que tem na tabela periódica interessante que permite esse entendimento? Será que é porque todos eles possuem o mesmo número de elétrons ou possuem números de elétrons no subnível F? Não, não é esse o objetivo. Mesmo porque o nióbio ainda não chegou até o subnível F. O B, serem elementos de transição interna? Eles são, mas não é por isso. Porque nós temos elementos de transição interna que são diferentes. Né? Então, são elementos de transição interna, mas são totalmente diferentes. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica? Sim, mesmo grupo. Por isso que as suas propriedades químicas e físicas são iguais ou semelhantes. Por isso que aqui é a verdadeira. Terem seus elétrons mais externos nos subníveis 4 e 5. Os subníveis mais externos, será que sim? Ó, o que a gente viu aqui? Subníveis mais externos é no 4 e 5. É uma verdade isso. Mas não é por isso que eles possuem propriedades semelhantes. É porque eles estão localizados na tabela periódica no mesmo grupo. Então, o mesmo grupo ali permite dizer que eles possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Isso também é verdade, mas não é por esse motivo que as propriedades químicas e físicas são iguais ou semelhantes. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos. Meus alcalinos terrosos e alcalinos está tão longe. Na tabela, quem são os alcalinos? 1 ou 1A, 2 ou 2A. Então, coluna 1 ou coluna 2, também conhecido como 2A ou 1A. Então, essas colunas, aqui eu tenho alcalinos e aqui eu tenho alcalinos terrosos. Aqui são os alcalinos terrosos. Então, observe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certinho? Então, a resposta correta é a letra C. Beleza? Então, gente, então é isso aí. E não deixe de curtir, deixar o like de vocês, certinho? E outra coisa, se inscreva no canal e ative o sininho para podermos ter um contato maior e vocês identificarem as novas postagens. Valeu, grande abraço.